Nos últimos anos, o judiciário brasileiro tem estado à frente de decisões que impactam diariamente a vida de cada um de nós. Decisões super polêmicas. E a gente se vê aí à frente de desafios inéditos, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial e da tecnologia nos processos judiciais, o equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade digital, e os limites de atuação dos magistrados em casos de grande repercussão. E para falar sobre esses temas conosco, que são super atuais e urgentes, né? A gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Ricardo Breyer, que tem um longo currículo, é professor, é advogado, já foi presidente da Comissão Nacional das Prerrogativas, foi presidente da OAB Rio Grande do Sul por 2 gestões e tem se dedicado aí à advocacia criminal há mais de 30 anos, né, doutor? Então, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Luiz, pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante, com temas atuais, provocativos, reflexões, para colocar as pessoas atualizadas, né? Porque o país está vivendo momentos muito difíceis hoje, na questão de direitos fundamentais, principalmente. E eu já vou começar a trazer um assunto super urgente, polêmico, doutor, que tem a ver com isso aqui, ó, celular e redes sociais. Porque a gente tem visto hoje aí, né, muitas decisões judiciais relacionadas à exclusão de perfis das redes sociais, né? E aí traz à tona uma discussão sobre essa questão da responsabilidade digital e da liberdade de expressão, até onde vai. Como é que o senhor tem visto todo esse movimento? Olha, a gente não está atuando diretamente nesses processos em que essas decisões são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo o presidente que rege todo esse procedimento, que é o ministro Alexandre de Moraes. Mas, com a experiência que eu tive na Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, né, onde teve várias solicitações para que a OAB Federal pudesse atuar na defesa da prerrogativa do advogado, poder ter acesso para poder entender essas decisões como um todo, né, do que se baseavam essas decisões, para que ele pudesse ter uma noção clara do procedimento judicial, né? E uma conclusão que se tem que muitos advogados, em virtude da grande número de informações que existe, principalmente no inquérito, que então o ministro Marco Aurélio de Mello fala o inquérito Fim do Mundo, né, que é o inquérito das fake news, que não tem fim isto, é um inquérito que está ainda em andamento, que dali nascem muitas decisões judiciais que restringem, né, algumas teorias que dizem sobre a restrição ao direito de liberdade. Nós temos visto nesse cenário, e tem se debatido muito, por falta de informações concretas deste inquérito da fake news, os limites internos dele, o acesso completo dele, porque em muitos casos esses inquéritos são físicos, né? E nós estamos no mundo do digital e permanecem físicos no Supremo Tribunal Federal, que é uma dificuldade do advogado que não está em Brasília para poder ter acesso a essas informações. Daquilo que nós temos visto e que temos visto e ouvido críticas, nós temos uma Constituição que dá o direito à liberdade, né, de expressão. O Supremo mudou de posição ao longo dos tempos, dizendo que esse critério é um critério não absoluto. As pessoas não têm o direito absoluto, amplo do direito de expressão, desde que prejudique a imagem ou criem falsas notícias. Esses perfis, de alguma forma, ameaçam. E aí vem 2 figuras novas nesse cenário, que é a questão da democracia brasileira, o cenário de soberania e democracia brasileira, aquilo que é, de alguma forma, ofensivo ao Estado democrático de direito, que está ligado a essas informações falsas, podem colocar em risco o Estado democrático de direito, instigando essa informação falsa a vários setores da sociedade, seja político ou social. Então, nós temos esta fundamentação hoje que está baseada nessas decisões. Ou seja, nós temos perfis que geram o ódio, que geram a discriminação, que colocam em risco esse Estado democrático de direito, que prejudicam muito a imagem da pessoa. E aí nós temos tido algumas decisões do Supremo nesse sentido e também, consequentemente, o Supremo, as justiças inferiores, as justiças dos estados também. Ao mesmo tempo, isto gera uma colisão com aquilo que está na Constituição, que é o direito de expressão. E aí que o conceito disso tudo, ao final,
a gente questiona assim, será que eu posso exercer até que limite a minha expressão? Né? Se eu fizer uma crítica mais acirrada política, isso pode estar ferindo? Recebi a notícia, se eu sou um retransmissor de uma fake news, por exemplo, como é que eu tenho o meu perfil só porque eu retransmiti, mas não fiz nenhum comentário sobre isso? Nós não temos um regramento claro que determina isso, e isso, não tendo um ordenamento claro, fica ao Supremo a interpretação, fica ao magistrado a interpretação. E aí é um critério subjetivo, daquilo que de alguma forma pode ou não colocar em risco essa soberania, essa informação de fake news. Então, veja bem, daquilo que eu te falei, e a todos que estão nos ouvindo, nesse pouco espaço, a confusão que é isso. E aí nós não temos a segurança jurídica bem definida do que vem a ser, né, a liberdade de expressão nesse país. Até que limite tem isso? Nós temos uma interpretação de algum magistrado ou outro, mas a Constituição, ela deu um poder absoluto de expressão. Então, muitas pessoas se sentem, né, atacadas, se sentem restringidas no seu direito, mas como o Supremo tem esse inquérito das fake news, né, teve o 8 de janeiro, que também buscou, através das redes sociais, inflar movimentos, segundo o Supremo, contra o Estado Democrático de Direito. Então, é um tema que eu posso dizer para vocês que ainda não é um tema seguro para a gente afirmar claramente. Por isso que tem pessoas presas, por isso que tem pessoas com seus perfis e pessoas que, de alguma forma, têm restringido o seu direito de utilização das redes sociais por uma interpretação subjetiva no caso concreto. A verdade é que foram colocados todos nós no mesmo balaio, né? No mesmo balaio. Os que disseminam ódio, fake news, mas também aqueles que só querem... São críticos. Falar sua meramente opinião. Críticos, dando uma opinião crítica. Nós temos exemplos, assim, na prática forense, que alguns magistrados eles conseguem entender o limite da investigação, da manifestação crítica, por exemplo, de um deputado, etc. Mas tem mudado isso bastante, muito pelo discurso do ódio, né? Que tem tentado, através das decisões, dar um freio nessas manifestações, pela questão do discurso do ódio gerar prejuízo à imagem, né? Dependendo quem é a pessoa, se é um político, se é um empresário, se é um próprio magistrado que sofre uma crítica. Então, há uma questão ainda Maria movediça, digamos assim, neste cenário. E muito por falta de informação de tudo que tem. O próprio ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro supremo, que o presidente Dino, na sessão de julgamento da questão da responsabilidade do Bolsonaro e outros, falou que não admitia que um ex-integrante da corte pudesse fazer uma crítica à corte. Veja bem, isso é grave, porque cada um pode fazer a crítica. E ele entende que esse inquérito não tem que ser. Por N razões que todo mundo já sabe. Alexandre de Moraes é o investigador, ele é o Ministério Público, o acusador, ele é o julgador, e aí, consequentemente, coloca-se em risco muito a sua imparcialidade. E como é que o senhor vê essa regulação das redes sociais? Vê com bons olhos? Isso poderia ajudar nesse processo que a gente está vivendo hoje? A gente tem o Marco Zero, né, da internet, que faz a regulação. Nós temos a legislação de proteção de dados, mas essa legislação de proteção de dados não atinge a parte criminal. Então, tem que se fazer uma legislação sobre isso, né, sobre os limites. E a gente não tem. E temos as figuras específicas, que são os crimes de calúnia, né, crime de injúria, difamação, a indenização civil por dano material, por dano moral. Nós temos regramentos acessórios, digamos assim, que podem subsidiariamente buscar uma reparação, mas nós não temos uma lei clara sobre isso. E é aí que gera as interpretações e um pouco de insegurança num conflito de direitos fundamentais. Ou seja, é essencial, é fundamental que se discuta esse assunto. Isso. Agora, como a gente está falando de rede social, a gente precisa falar aqui dos aplicativos de conversa, porque hoje em dia todo mundo usa no seu dia a dia, seja o WhatsApp, o Telegram, enfim, hoje em dia tem muitas formas de se comunicar de uma maneira fácil. Só que o que a gente tem visto, por outro lado, é que essas conversas de WhatsApp, elas também têm sido usadas como provas em processos. E qual que é o risco de usar isso? Porque às vezes eles colocam os prints ali das conversas. Qual que é o risco de usar esses prints como provas, doutor? Aí a gente entra num cenário mais complexo. Porque esse é um meio de prova, né, judicial, né, conversas, enfim. Hoje nós temos um regramento que essas conversas todas elas têm que ter uma coisa chamada ata notarial. O que significa isso? Eu tenho que ter essa conversa, levar um tabelionato, esse meu celular,
e, consequentemente, extrair as conversas que estão ali, e um oficial do tabelião, ele dá fé pública sobre aquilo que está ali. Então, uma ata notarial que legitima aquela conversa, dando ela como existente, não manipulada. Isso é um aspecto. Aí eu junto ao processo, comprova que essa conversa. Uma outra esfera é para ver se não houve manipulação desse WhatsApp nas conversas mesmo, que eu possa levar lá para fazer a ata notarial, que é uma questão de prova. Aí tem que ser feita uma perícia específica sobre isso, técnica, para tentar ver se houve ou não manipulação de informação ou não, né? O Supremo Tribunal Federal tem discutido, junto com o STJ, essas questões do WhatsApp, né, no sentido de servir como prova, né, a questão do WhatsApp, né, e ver até que momento pode ser feito isso. E esta prova, muitas vezes, são conversas longas, com diálogos longos, que são pego algumas partes disso para fomentar alguma opinião. Tirando do contexto. Então, isso é muito complicado, assim, né, e as decisões que têm sido nesse sentido é que se pode se extrair, aí desde que se tenha autorização da parte, se não tiver autorização, com autorização judicial, né? E aí tem coisas mais emblemáticas, assim, da polícia fazer uma busca e apreensão, me dá o teu celular, tu não quer dar a senha, eles invadem, enfim. E aí tem uma coisa que se chama custódia de prova. Como é que eu preservo essa prova se cai na polícia celular, que eu não posso, de alguma forma, saber se não vai ser manipulada essa conversa ou não? No meio de milhões de provas, milhões de arquivos, milhões de áudios, milhões de documentos, milhões de extratos, e lá está o WhatsApp, que é a questão da prova telemática. E o problema é que hoje em dia é muito fácil, né, de manipular essas informações. Sim. A gente tem visto aí, inclusive, o uso da inteligência artificial para reproduzir vozes de autoridades, até para aplicar golpes. A gente viu aí Gisele Bündchen, Angélica, também usando áudios delas para aplicar golpes nas pessoas. Então é muito difícil também de saber diferenciar, né? Essa questão da manipulação da informação é uma coisa muito atual. É por isso que a prova técnica é fundamental. E aí nós temos um calo muito importante entrando no sistema da inteligência artificial aplicada aos processos judiciais. Hoje, por exemplo, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União investem muito em tecnologia. Muito. 80 milhões de reais, a média. Receita Federal. Para cruzar dados, etc. Então, nós vimos nesse julgamento de 8 de janeiro agora a infinidade de cruzamento de dados. E que muitos advogados sequer relatam que não tiveram tempo de analisar tudo para poder lá fazer isto. O acesso completo disso. Então nós temos um problema aí grave, que é para a advocacia. O advogado que está nos ouvindo, é uma coisa que eu tenho batido muito isso. A tecnologia veio para dar celeridade, veio para dar mais transparência ao processo judicial. Mas, ao mesmo tempo, as ferramentas que estão sendo utilizadas para a conclusão de provas, para a conclusão de averiguar indicativos de indício criminoso que servem de base para um processo criminal, a advocacia está longe de ter uma paridade de armas, que a gente diz isso. O que é uma paridade de armas? Dentro de um processo judicial, o Ministério Público de um lado, a defesa de outro lado. Para que se tenha um processo democrático, eles têm que estar no mesmo nível de batalha, digamos assim. Batalha que eu estou dizendo de trabalho, né? E de acesso às informações. Acesso às informações. Aqui investe milhões em tecnologia e muitos advogados não têm condições financeiras para conseguir uma plataforma, para poder ter um equipamento que possa, de alguma forma, identificar algumas irregularidades processuais nesse mundo do processo digital. Então, isto vai enfraquecendo a advocacia, que pega este turbilhão de informações, todas com tecnologia e com IA, e o advogado ainda naquela transição de analisar o processo, de ler o processo, ou aquele que está mais avançado de não ter condições, fora os grandes escritórios, de ter uma ferramenta, não um site GPT, não isso, uma ferramenta específica que possa analisar terabytes e mais terabytes de informações para que possa fazer um relatório e ele poder fazer uma identificação do que foi manipulado ou não. Isto custa muito caro. Então, a advocacia hoje, eu posso dizer, preocupado que estou, e não vejo as instituições debaterem isso,
Eu vejo dizer que a inteligência artificial é uma coisa benéfica, tem as suas coisas positivas, sim, mas ela está amassando a advocacia. Eu tenho seguramente 85% da advocacia brasileira não tem condições de enfrentamento hoje com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. Nesse tema do Supremo nós vimos que eles não conseguiram ter tempo para ter o acesso a isso. E isso está ficando normal e banal. Eu não vejo um levante da advocacia para isso. Não, e essas coisas estão evoluindo muito rapidamente. A cada dia são novos programas, novos recursos, e quem tem mais recursos financeiros consegue adquirir com maior facilidade, com maior rapidez. Então não tem como acompanhar esse processo. Por isso que eu tenho dito o direito de defesa, que é tão importante, que está na Constituição, ele está sendo desmaterializado pela inteligência artificial. E a advocacia, ela perde muito. Quem perde não é só a advocacia, mas o cidadão, principalmente, que ele representa, porque ele está ali representando alguém, ele está exercendo direitos de defesa de alguém, porém, muito limitado, por questões econômicas. Tem o analfabetismo tecnológico também, de ele não conhecer por completo todas as ferramentas. Então, nós temos uma série de fatores paralelos que limitam o exercício do direito de defesa, tão importante no processo penal, principalmente, para ao final, lá na sentença, o juiz poder ter uma paridade, poder analisar os argumentos. Então, isso é muito preocupante, né? Eu que vivenciei isso, assim, desculpa, né, Luísa? Eu vivenciei uma coisa no passado, por exemplo, na OAB, do processo, uma coisa simples, mudar do processo físico para um processo eletrônico. Muitos advogados, só por mudar, desistiram de advogar porque entendiam que não tinham capacidade de manipular uma ferramenta para andar um processo. Isso coisa é muito simples. Triste. E na época que eu estava na presidência, nós capacitamos em torno de 4.500 advogados da terceira geração, que eu entendia, para poder eles trabalharem, ligar o computador. Continuarem exercendo sua profissão. E muitos tinham que contratar pessoas para poder despachar eletronicamente o processo. E agora a gente está à frente de algo muito mais veloz, mais inteligente realmente. E muito com tecnologia. Mais forte. E a advocacia, eu acho que... Eu estou muito preocupado com isso. E como resolver isso? O que poderia ser uma solução? Até o senhor falou aí da capacitação que foi feita na época dos processos digitais, dos físicos para os digitais. Também poderia ser uma solução capacitar os advogados, né, para o uso, fornecer esses recursos. Quem é que poderia... Talvez ferramentas poderiam ser oferecidas para que os advogados pudessem utilizá-las, né, as instituições darem ferramentas de investigação. Só que isso é muito caro. É muito caro isso. Não é pouca coisa. E eu não sei se as instituições, né, teriam condições para isso, né? Polícia Federal, como eu falei, eles usam dinheiro público para isso. Justificam, tem processos licitatórios, tribunais têm feito ferramentas, né? E aí realmente não tem como competir, né? Eu não sei, por exemplo, qual é o código-fonte, por exemplo, de uma investigação que utilizou para fazer interpretações de prova. Eu não tenho acesso, por exemplo, a uma sentença, se ela é uma sentença feita pela inteligência artificial ou não, quais são os critérios que são utilizados. Por exemplo, na Espanha, hoje, Portugal, França, já existem casos de prisão preventiva decretado por inteligência artificial com base em indicativos, logaritmos, por exemplo. Em Portugal, hoje, a violência contra a mulher, as medidas protetivas são feitas com base em informações, coloca-se na inteligência artificial, ela decreta quais as medidas melhores para aquele agressor ter, que é uma inteligência artificial que faz isso. Então, nós temos um cenário robotizado e aí eu não sei como lidar com isso, eu não sei como é construída essa decisão, eu não sei as fontes que são utilizadas. O CNJ lançou uma portaria importante sobre a aplicação da inteligência artificial no judiciário, dando transparência, publicidade, credibilidade, segurança jurídica. Mas ele não coloca a OAB nesse cenário como forma de participar na construção disso. Ele não diz quais são as fontes que são utilizadas para isso. Recentemente, o Ministério da Justiça, através do ministro Lewandowski, criou uma portaria autorizando Polícia Federal, Receita Federal, COAF, a fazer investigações por inteligência artificial, usando câmeras públicas. Por exemplo, nos presídios federais, eu posso pegar um telefone e vejo esse telefone de alguma visita, alguém, se não tiver nada suspeito, não entrego. Se tiver, eu vou ver o que foi feito suspeito, depois eu vou pedir autorização para o juiz.
Não para tem como utilizar essa prova. competir com toda essa força e Não, e aí recursos. autoritarismos no meio disso. E quando você não conhece a matéria, você não pode combatê-la. E até para as coisas mais simples, como o senhor falou agora do advogado que não conseguiu ler todas as informações a tempo. A inteligência artificial poderia auxiliar nesse processo, né? Em processar essas informações. Então, até das coisas mais básicas do dia a dia do exercício da advocacia também poderia vir a somar, mas a gente nota que ainda há um certo despreparo. Muito. Não só por parte dos advogados, mas todos nós estamos aprendendo diariamente com a inteligência artificial, mas a gente tem visto que algumas pessoas e alguns profissionais têm utilizado para o lado errado. E a gente tem um caso aí de uma magistrada que foi, inclusive, demitida do cargo porque ela teria usado o mesmo despacho em mais de 2.000 decisões, né? Algo assim. A gente não sabe se ela usou o ChatGPT, né? Mas qual que é o risco de se ter uma ferramenta dessas nas mãos e não saber administrar ela, doutor? Porque a decisão ela se torna repetitiva, objetiva e não analisa o caso concreto. E no crime, cada crime é um crime, não é uma advocacia de massa, por exemplo, trabalhista, que eu tenho que entrar com insalubridade, com horas extras, que é uma coisa objetiva. O crime, tem um autor gaúcho, Pedro Vergara, tem um livro maravilhoso, Os Motivos Determinantes do Crime, deles, que todo crime tem um motivo, seja financeiro, seja crime clássico, por exemplo, homicídio, furto ou crimes empresariais, existe um motivo, por isso que eles estão individualizados. Então, o crime, a preocupação é muito interessante nisso. A doutrina toda é contra isso, mas não tem força da narrativa que hoje os tribunais já aplicam isso diretamente. Então, não tem como ser um copia e cola. Não tem, mas pode acontecer, né? O problema é quais os critérios e as fontes tecnológicas utilizadas para decretar uma prisão, para decretar uma análise de escuta telefônica, de uma quebra do sigilo teletemático, como é que ele seleciona essa conversa no contexto. A gente precisa saber disso. Quais os critérios são utilizados. E hoje nada disso está muito claro. Não tem acesso. Não existe. E os advogados se veem de mãos atadas. Sim, diante de um império que tem sido... E o que me preocupa é que eles ainda não estão se dando conta disso. Então, por isso porque que é há uma transição ainda, sabe? Do processo eletrônico, da utilização da inteligência artificial, de uma narrativa que é importante ter para dar seriedade ao processo, porque vai ser transparente, mas o pano de fundo é como é que eu vou exercer o direito de defesa no meio desse emaranhado tecnológico de informação que eu não tenho devido conhecimento e também não tenho estrutura econômica para acompanhar isso, para bater de frente naquilo que eu disse de paridade de armas. Acho que são pontos que a gente precisa considerar, são pontos de atenção preocupantes, mas a gente também precisa olhar para o outro lado, que é o lado positivo da inteligência artificial. Como é que o senhor enxerga, né, na prática da advocacia? A gente sabe que ainda se tem um longo caminho pela frente, mas vem também para somar, pode facilitar o trabalho, o dia a dia dos advogados, na sua opinião? Acho que sim, acho que desde a pandemia esse processo já vinha, o judiciário estudando isso, o ministro Fux, etc. Veio a pandemia, todo mundo se obrigou a utilizar as redes sociais, os computadores e as ferramentas, né, o Zoom, o Google enfim, Meet. Então isso tudo foi utilizado e acelerou esse processo. Claro que melhorou muito. Por exemplo, hoje o processo sendo eletrônico, eu não preciso ir à Uruguaiana para ver o processo. Como eu, né, meus 30 e poucos anos, como tu disseste aí, né, eu tinha que pegar um ônibus ou ter um correspondente lá para ver o processo físico para mim. Né? Era tudo mais difícil. Então, hoje, essa coisa de competência territorial não existe mais. Eu posso estar aqui, posso ver um processo no Acre, Rio Branco, né, Juazeiro do Norte, eu tenho esse acesso. Então, isso facilitou muito a questão da redução do tempo da mobilidade. Perfeito. Isso é o processo eletrônico como um todo, foi bem. Agora, a inteligência artificial aplicada a isso, que nós temos que aprender e a regulamentar e fiscalizar se ela está sendo feita da melhor forma possível. E esse é o cenário. Assim. Uma coisa é isso que ajudou muito. Né? Juízes que fazem audiências virtuais, por exemplo, eu não preciso ir ao Paraná para fazer uma audiência, eu posso fazer ela do meu escritório, né? Isso foi, digamos assim, levando. Isso leva a cenários lá na frente, que em alguns casos europeus colocam que também os prédios da justiça tendem a terminar, porque se isso ficar bem, tudo fica virtual. É verdade. E aí os custos também diminuem bastante. Então, tu vê que tem um cenário interessante e a inteligência no meio disso.
Acelerando tudo. Diminuindo o tempo do trâmite dos processos. De estudo, de análise da prova, compilação de dados, redução de dados. Mas tudo tem que estar igual aqui, né? Não uma parte só na frente, né? Agora conta aqui pra gente um bastidor. Vamos fazer uma quebra de protocolo aqui. O senhor usa o ChatGPT ou alguma inteligência artificial ali no seu dia a dia? Eu uso uma inteligência do escritório que a gente desenvolveu para poder analisar. Já que a gente está em questões muito complexas, a gente ganha muito tempo para isso, mas ela ainda, tu vê, já faz 1 ano que eu uso isso, ela ainda em constância aperfeiçoamento. Cada dia tem algo novo a se aperfeiçoar. Não é uma coisa que eu posso dizer que é 100%, mas me otimiza o tempo de análise. Por exemplo, se eu pegar um processo de 20 mil páginas eletrônicas, eu botar na ferramenta, ela vai identificar nessa ferramenta o que eu tenho que ver, acusação, provas, etc. E aí eu vou conseguindo analisar e vou construindo ela no sentido de colocando toda a legislação dentro dela, todo o regramento dentro dela, todas as últimas decisões dentro dela, para que ela analise aquilo que está sendo feita, aquela acusação, com base em quê, e que se ela consiga, de alguma forma, ver algum afronto, algum desrespeito na produção da prova eletrônica. Então, isso a gente faz. E isso me otimizou muito tempo, porque antigamente a gente ficava, sem mentira nenhuma, acho que uns 10 dias para ver um processo dessa monta. E agora já vai conectando os pontos ali. Isso. E ela me entrega um relatório e aí, a partir disso, eu consigo fazer o trabalho. Muito bom. Que é o trabalho humano daí, né? Isso facilita demais. E, inclusive, a gente está vendo que a inteligência artificial, a cada dia, ela vai se aprimorando. Sim, hoje tem milhões de ferramentas. E o próprio ChatGPT, quando tu vai conversando com ele, tu vai ver que cada vez ele está mais... Melhor. Tu tem que alimentar. Está cada vez mais humano, quase, né? Porque ele fala de uma forma mais natural, ele vai aprendendo. Quanto mais a gente vai dando informações... Então, a gente está aprendendo com tudo isso. É novidade para todos nós, né? E para fazer isso, não fui eu, né? Tive que contratar toda uma equipe de tecnologia que lida com isso, para poder entender, construir a ferramenta, alimentar essa ferramenta, dar vida para ela, ter todo um amparo, digamos assim, estrutural do escritório, para que todos possam entender isso. Fazer a capacitação de todo mundo. Então, isso é custo. E era o que a gente estava falando do acesso para os advogados. Isso é complicado, viu? E eu poderia dizer assim para mim que maravilhoso, isso está me deixando ver, mas eu sou um cara meio humanista dentro da advocacia, e como exerci a advocacia e fui na presidência muito próximo da advocacia de base, sempre fui, visitei mais de 160 escritórios, na Galeria Malcom, na Galeria Chaves, subindo prédio, subindo aqui, vendo vários colegas humildes trabalhando, sobrevivendo da advocacia. Eu tenho esse lado, então eu não posso chegar e dizer aqui que está tudo 100%. Não, temos que... pensar nos colegas também. Mas vamos falar de um outro assunto, que na verdade também está ligado com esse, né? Todos os pontos aqui se interligam, mas o senhor esteve presente agora há pouco tempo em um encontro em João Pessoa, que também se discutiu um pouco sobre inovação, né? Então eu queria que o senhor contasse pra gente como é que foi essa experiência, porque o senhor também deu uma palestra lá, também teve a ver com tecnologia, com inteligência artificial, e como é que foi essa oportunidade? Os congressos que nós temos tido, né, já avançou muito o debate na questão da inteligência artificial e da tecnologia dentro do cenário do processo judicial. Esse foi um encontro nacional da advocacia brasileira criminal, né? Então, foi em João Pessoa, tivemos várias pessoas de todos os lugares do Brasil, e me coube ali fazer uma crítica severa sobre os postulados do CNJ, Ministério da Justiça e a aplicabilidade do jeito que está da inteligência artificial frente a esse direito de defesa. Então foi um debate importante, estava até o ministro do STJ, lá Sebastião Reis, que a gente debateu um pouquinho sobre essa temática, e eles entendem também que tem que ter uma preocupação, né, vista por lado do advogado, num cenário que tinha muitos advogados e representantes da OAB Federal, que hoje eu não faço parte, né, da política de ordem desde 2025, agora de janeiro, né, comentando também essa questão de ter essa preocupação com isso. Então, ele vê informações importantes, preocupações, e esses debates todos acirraram, né? Vamos ver se consigo levar à frente isso. Mas é muito difícil, sabe? É muito complicado isso. Eu acho que tem que ter mais comunicação institucional. Eu não estou vendo isso. E o que se vê aí para o direito penal nos próximos anos? A discussão gira em torno também da questão da inteligência artificial, da tecnologia. Isso foi o centro do debate nesse encontro. Isso, o juiz roubou, né? A acusação por inteligência artificial, as medidas cautelares por inteligência artificial, a prova digital hoje, por exemplo, cena de crime,
manipulação genética, né? Questões de prova documental, como é que se constrói, rastreamento, né? O celular, por exemplo, isso aqui, ó, sabe tudo. Eles conseguem saber onde é que tu vai, com quem tu fala, com quem tu conversa, quais os tipos de aplicativos que tu analisa. Tem todos os Tu nossos tem dados. um controle. O serviço de inteligência, ele tem um controle. Então, o celular hoje, ele veio para as pessoas de bem, ótimo. Mas para quem comete crime, alguma coisa num cenário, ele fica com um meio de prova total, porque aqui tem então, as contas bancárias, tem as tuas informações, né? Tem a nossa vida, é como se fosse a extensão do nosso braço. Então, isso se a gente serve isso aqui, hoje a polícia precisa pegar isso aqui para fazer. Para estragar com a vida de qualquer um. Doutor, vamos falar sobre outro tema que é sério, que é bem grave e que veio à tona também há muito pouco tempo, é um tema super recente, que é a adultização de crianças, que veio à tona com as denúncias do Felca. E o senhor tem um livro publicado sobre esse assunto, até trouxe aqui para mostrar para a gente, né? Ó, essa aqui é uma relíquia, porque é a última edição, a última obra que sobrou, né? Essa edição ela é uma terceira edição e foi escrita em 2013, a terceira edição. Terceira edição. 2013. E é o último exemplar. Esse aqui tem com o senhor. Vivo. Né? Material, né? Pedofilia, Jorge Trindade e Ricardo Breyer. Conta pra gente um pouquinho sobre o que vocês analisaram nesse livro, o que mudou de lá para cá. Traz um panorama pra gente sobre esse assunto. O Jorge Trindade é um estudioso da área da psicologia judiciária. Tem um manual de psicologia judiciária imenso, com mais de 2.000 páginas sobre o tema. Então ele enfrenta várias questões, inclusive essa de pedofilia. Em 2012, em 2006, quando nós pensamos em escrever isso, a gente escreveu com uma forma de alerta sobre a pedofilia e a violência sexual contra a criança e adolescente. As primeiras pesquisas demonstraram, primeiro, fazer um diagnóstico de quem é o pedófilo. E aqui no livro tem interessante a parte que lhe cabe os mitos da pedofilia, né? Porque, por exemplo, o pedófilo é um mito, tá? O pedófilo só está nas classes baixas e nas classes inaculturadas. Isso é um mito. O pedófilo é como um camaleão que está em todas as classes sociais, porque isso é um problema de natureza psíquica e emocional, né? Então a gente teve isso, por exemplo, o pedófilo, outro mito, é um homem violento. Muito pelo contrário, ele se aproxima das crianças e adolescentes, tratando elas com carinho, buscando ter segurança e confiabilidade. Então tem 7 mitos aqui nessa obra. Que interessante. Consequentemente, depois eu avaliei os crimes contra a criança e adolescente. Fora os crimes tradicionais de estupro físico, que é aquele crime de exploração sexual por parte da família, que usa a criança para ter questões econômicas, para sustentar a família, crianças de 8, 9, 10 anos. E alguns casos de busca e apreensão no país, por exemplo, de postos de gasolina, de que caminhoneiros utilizavam a rede de prostituição infantil. Então se descobriu crianças nesse setor, então a gente colocou no livro. Então a gente sempre diz que a criança sempre foi objeto de exploração, seja sexual, seja de trabalho escravo, né? E eu fui avançando nas minhas investigações e cheguei no crime organizado da pedofilia. Ou seja, aqui a recém estava começando a internet através de sites, porque antigamente tu tinha material pornográfico infantil por revista. Que eram as revistas importadas, as pessoas pagavam fortunas pelas revistas para ter fotos de crianças em cenas de abuso ou cenas sexuais. Com o advento da internet, os sites, isso transporta também do material e vai para sites. E hoje em dia está a um clique de distância. Então, naquela época, em 2008, a gente denunciou que o Brasil tinha 17 mil sites com material pornográfico infantil e que esses sites eram alimentados por consumidores. Naquela época, 2006, 2007, com dados do FBI, com dados da polícia, da Guarda Espanhola, porque eles faziam apreensões tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha, que são os 2 países, junto com o Brasil, que mais consomem material pornográfico infantil. Então eles pegavam os computadores, rastreavam e chegavam em vários lugares do mundo onde pessoas bancavam para ter isso. E era em euro. Tem aqui um relatório do FBI que tem pessoas que chegavam a pagar em 2006 4.000 a 5.000 euros por filmagem em tempo real de 5 minutos de um abusador em qualquer lugar do mundo, abusando sexualmente e dizendo o que tem que ser feito com essa criança. Isso foi feito uma apreensão. Então o mundo rodeado com isto,
com essa questão do comércio desse material pornográfico infantil e, consequentemente, ficou o terceiro crime organizado de maior lucro, perdendo por tráfico de drogas e armas. Entra a exploração sexual de criança e venda desse material. Isso é muito comum porque as pessoas que consomem, elas não, que nem a droga, por exemplo, não saem na rua usando droga ou traficam droga às claras. Isso aqui é dentro de casa, num quarto. Então a pessoa não tem, digamos assim, uma fiscalização. A única fiscalização contém essas apreensões que consegue pegar os rastreamentos. Então, essas redes organizadas, eu coloco aqui, tem todo um esquema hierárquico, sequestram crianças para utilizar as crianças na filmagem. Não quero dizer que todas as crianças aparecidas, que são muitas, são para material de pornografia infantil, para poder fazer na rede social, né? Mas não posso descartar isso. O FBI teve aqui, eu tive conversando com eles num caso, você lembra em Taquara, lá de uma praia de nudismo que tinha menores, há muito tempo atrás, eles estavam atrás dessas pessoas que foram presas aqui, porque entendiam eles que poderiam fazer parte de uma rede que estava localizada no México. Então existe hoje, dentro das polícias, todo um mecanismo de busca e apreensão. E o Brasil, até 2008, não tinha o crime de posse de material pornográfico infantil. Armazenar e posse, nós não tínhamos. Então, o FBI dizia que em 2007, 2008, naquela casa tem muito material pornográfico infantil. A polícia lá não podia prender o cara. Não dava nada. Porque era crime só produzir o material. Ter a armazenar, posse, não. A partir de 2008, o governo Lula, no terceiro Congresso Mundial de Exploração Sexual Infantil no estado do Rio de Janeiro, eu estive lá, cria e faz a publicização desse novo tipo penal que hoje está desde 2008 aqui, e por isso que as pessoas, quando pegam esse material, pegam o computador, eles conseguem rastrear de onde que vem isso e quanto eles gastam. E esse livro diz tudo isso. É mais atual do que nunca. Naquela época. E agora eu fiz uma pesquisa, um mês pesquisando isso, para atualizar, que nós vamos atualizar esse livro, vai ficar publicado em fevereiro de 2026, que vem as novas questões da inteligência artificial, da imagem imaterial, né? Das deepfakes, né, também, das questões da web black também, da questão da criptomoeda, da questão do crime organizado, que não tinha nessa época, a gente viu. Então, todo o lado obscuro, essa questão da adultização da criança e adolescente, né, que foi dado pelo Felca, isso já existe há muito tempo. Só veio à tona, né? Esse tema aqui é atual desde o início do mundo, só que de tempos em tempos ele vem à tona, mas ele sempre está presente. Sempre está presente. Então, a quarta edição ela vai aumentar, acho que umas 150, 200 páginas, que vai trazer todo esse cenário de dados atuais sobre a exploração sexual infantil pela pedofilia virtual, não só material, e todos os casos de criptomoedas, de organizações criminosas, de legislação que foi atualizada no Brasil, que teve algumas, né? E o que a gente pode fazer. E um tema que aqui nós temos timidamente, mas vamos voltar, que é a castração química, né? Para a questão da pedofilia, que nos Estados Unidos funciona bem, porque com a castração química reduziu-se 80% em determinados locais a violência contra a criança. Ou seja, vai ser um livro ainda mais completo, trazendo alguns pontos atuais e imperdível, né? Eu não quero deixar de ler, e o pessoal também que quiser acompanhar, só seguir o Dr. Breyer nas redes sociais, porque ali vai ter as informações, mas é para quando? Ano que vem? Ano que vem a gente vai fazer uma divulgação boa, fazer um lançamento, acho que vamos estar com várias pessoas aí contribuindo para isso aí. Porque esse livro até hoje é citado no STJ, nas decisões. É que é um tema que continua muito atual. Para fundamentar, né, questões de, que nem o Jorge Trindade, esse livro é mais para condenar que para absolver. Mas é um livro muito importante e traz à tona agora essas informações, principalmente também com a denúncia do Felca, né? Então a gente tem acesso a essas informações e aí vem ver esse livro aqui e ver que, na verdade, tudo continua da mesma forma. E é uma tristeza. Mais sofisticado ainda. É muito triste saber e ter acesso a todos esses detalhes, mas a gente precisa saber e a gente precisa discutir sobre isso, né, doutor? Porque é só esse o caminho. A gente volta aqui para lançar o livro. Para lançar o livro e falar sobre ele, porque só esse assunto rende um grande episódio, né, doutor? Vamos falar sobre um outro tema também, que é a advocacia predatória. Para quem não sabe, para quem não é da área, que nem eu, já que eu sou jornalista e a gente está conversando aqui com pessoas que também não são advogados, então é quando os escritórios também ajuizam, né, ações em massa, sem essa análise individualizada.
Só que tem um problema aí, né, doutor, que vai ocorrendo uma generalização e alguns advogados também acabam sendo acusados e suspeitos, condenados como criminosos sem ter qualquer prova. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e até explicasse, né, o que é advocacia predatória. Isso nasce, esse meu interesse por essa matéria, num caso que aconteceu aqui, de um advogado colega sendo acusado de uma advocacia predatória abusiva. Nós temos 3 tipos de níveis nesse caso. Advocacia de massa. O que é uma advocacia de massa? Quando eu entro repetitivamente com ações, né, sobre determinada matéria. Nesse caso, especificamente, é uma pressão muito grande dos bancos. Porque os bancos, eles exercem muitas vezes nos seus contratos juros abusivos, né, os empréstimos consignados que descontam em folha do servidor público, muitas vezes. Se discute muito essa questão da aplicabilidade das alíquotas, que podem ser excessivas e muitas vezes são. Então, esses advogados que trabalham nesse tema da advocacia abusiva, a advocacia de massa, eles entram com ações. Né? Nesse caso, eu tenho um colega que tinha milhares de ações, mais quase 100 mil ações. E aí começou a se discutir na justiça o que é essa advocacia de massa, quando é que ela se torna predatória, né? Quando é que ela se torna abusiva, né? Ou ilegal, né? Aí nós temos que ver algumas variantes rápidas. Predatória é quando ela não tem um fundamento segundo as decisões, ou seja, eu entro com processos, mas não tenho muita base para isso. Então, consequentemente, eu tenho direito de ação, estou explorando esse direito de ação judicial, que é um direito constitucional, qualquer cidadão tem que ter, mas ela não tem uma base, então ela começa a ser predatória nesse sentido, é uma advocacia sem, digamos assim, um critério objetivo, concreto, e pode ser uma aventura conceituar. Abusiva, quando eu crio documentos falsos para ingressar com ações, ou seja, eu crio assinaturas falsas de pessoas, procurações falsas de pessoas, dizendo que ela me procurou, eu crio uma procuração, assino e entro com a ação judicial. Então, com documentos falsos, inclusive, com assinaturas, contratos falsos. Então, isso é crime, sim. Isto é crime. Né? Tanto crime material como cível e até ético. Né? Um advogado que, nesse cenário, utiliza isso. Agora, entre predatório e massa, tem uma diferença muito pequena nisso. Porque muitas vezes o advogado recebe informações, ele ingressa com as informações que tem e tem o direito de ação. Só que isso entope o judiciário. Os bancos também sofrem muitas ações. E no meu modo de ver, houve uma política, sim, intimidatória dos bancos, atacando advogados que têm processos em escala grande. E nós estamos atuando em 3 casos no Rio Grande do Sul grandes, e que eu tenho visto que até agora só tem fumaça, não tem algo concreto para dizer que essa é uma advocacia falsa, abusiva. E nós vamos provar isso em juízo, como já foi provado no passado, que esse mesmo advogado sofreu 50 ações penais e foi absolvido nas 50 ações penais porque não houve essa advocacia abusiva comprovada. Então, nós temos um cenário complexo, né, que o STJ diz que nós temos que ter todo cuidado para não dizer que o advogado tem uma advocacia predatória ou abusiva da advocacia de massa. E aí tem lobby do lado de lá, e do lado de cá um enfraquecimento, de novo, da advocacia, que tem que lutar permanentemente para isso. Para deixar claro que eu tenho o direito de exercer minha profissão. Porque senão eu posso estar constrangido, restringido por decisões judiciais que extinguem meu processo. Sem mais, sem menos. Porque entendendo que é predatório. E acaba denigrindo a imagem dos bons. Sim. Profissionais. E o pior de tudo é o cidadão. Que muitas vezes ele pode ter clareza nisso e aí está limitado pelo seu advogado ser taxado como um advogado predatório. E não é. Ele não vai à caça. O predatório, ele vai à caça do cliente. Ele diz para o cliente, aqui nós temos isso aqui para entrar na ação judicial, o senhor tem direito, etc. Tal. Tudo tem uma questão de regulação, a própria OAB tem que fazer essa regulação. Até que ponto o advogado pode buscar o cliente, até que ponto o advogado pode fazer uma publicidade para captar cliente. Porque captação de clientes existe em todos os lugares. Correto? Correto. Só que nós temos que ter algo que regule isso. Não é a legislação. Quem tem que regular é a classe, é a ordem que tem que regular isso. Para caracterizar o que é ofensa ao Código de Ética e Disciplina ou não. Como foi um desembargador num dos julgamentos falou isso.
E nós não temos legislação para isso. Então, nós temos, mais uma vez, interpretações subjetivas. Nos casos do predatório e da massa. No caso da advocacia abusiva, que é construída com falsidades documentais, isto sim. Isso tem que ser responsabilizado, tanto a nível criminal, quanto também pelo Código de Ética da OAB. E o senhor, inclusive, enquanto estava como conselheiro federal da OAB, contribuiu para instituir a resolução que instituiu o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas. É que tem um nome meio complicado mesmo. Sim, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, o que muda, né, com essa resolução. Essa resolução unifica todas as 27 seccionais do país para ter um sistema único de defesa de prerrogativas. Prerrogativas é o direito do advogado de trabalhar. O advogado tem que trabalhar. E hoje nós temos visto eu que viajei o país visitando as 27 seccionais, cada país tem uma cultura. Cada país é tudo grande. Cada estado do Brasil tem uma cultura. O norte, o nordeste, centro. E violências também diferentes, que vão à morte do advogado, a um simples xingar do magistrado ou do delegado ou do promotor, né, que pode fazer ofensas à advocacia, como aquele promotor no Amazonas chamou o advogado de cadela no meio de um júri. Então, isso é um desrespeito. Que eu notei, as mulheres sofrem mais violações de prerrogativas, porque elas sofrem assédios morais, assédios sexuais, desrespeito e violência física. E no meio predominantemente masculino. Então, nas audiências, nós temos casos de abuso grave. Então, o que eu quis, assim, como presidente nacional da comissão, unificar isso. Porque nós tínhamos ordenamentos de espaço, fizemos um sistema único, né? Um sistema que respeite algumas regras e princípios e como a OAB tem que atuar quando surgir esses casos, orientando as seccionais do país para isso. A OAB é grande, é uma instituição fantástica, mas que é regida por homens e mulheres. E, dependendo dos interesses, vai para um lado, vai para outro. Então, consequentemente, a política de ordem ela é volúvel. O presidente que acredita naquilo que ele pensa, ele vai fazer a sua instituição funcionar. Então, o que eu quis? Com o regramento, eu sempre tenho uma teoria que eu aprendi desde sempre, que com o regramento a gente não discute, está ali a regra que orienta. Se não tem regra, não tem orientação, cada um faz como quer. Então, a gente fez isso, né? Botando todo... E hoje eu estou muito feliz que foi criada a Escola Nacional de Prerrogativas, que era também uma marca muito clara desse cenário que a gente colocou nessa resolução para orientar os advogados a como defender-se, né? A quem procurar quando tiver essa questão de abuso. E foi um avanço muito importante para o sistema OAB, né? E criamos lá um tema que é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, né? Que eu regulamentei isso, que já tinha desde 2018, né? E agora foi regulamentado com rito e procedimento, que é aquela autoridade que ofende a prerrogativa, né? Do advogado, um juiz, promotor, delegado, desrespeita, fere o exercício, limita o exercício da advocacia, quando ele se aposentar, não poder advogar. Ou seja, ele ser declarado inidôneo moralmente. Como é que um cara que de alguma forma fez isso, quando se aposenta, quer advogar? Ou advogados que se ausentam da ordem porque assumem cargos públicos, por exemplo, procurador-geral do Estado ou uma secretaria de Estado, é incompatível com a advocacia. E muitas vezes a gente vê advogados que defendem direitos fundamentais quando assumem a secretaria de segurança em determinado Estado, são os que mais violam. E aí como é que faz isso? Então a gente criou também esse cadastro, que foi um auê terrível na época, a pressão da magistratura, né? Como é que nós vamos não seguir? Não, então respeita a advocacia. Agora, há projetos de leis hoje importantes, quando houver violações, o processo é nulo, por exemplo. Se vier uma violação grave, o advogado pode anular o processo e responsabilizar o magistrado, o juiz, promotor, a autoridade pública que for. Por isso que é importante ter regras. Regras, né? Mas a advocacia está sendo muito violentada, muito desrespeitada. E com a internet, com a questão virtual, das gravações também, das audiências, que ali tu vê, às vezes, um autoritarismo que antigamente só tinha na sala de audiência. Hoje eles filmam, né? E vai para a rede. E aí tu consegue identificar lugares onde tem maior número de abusos, né, por parte de magistrados. Aí se perde um pouco do controle, do domínio da situação, porque vai parar em tudo que é lugar, no momento que está na rede social. Mas elas denunciam, muitas vezes, magistrados que são promotores, delegados de polícia. Eu fiz uma vez em Batatais, até em São Paulo, foi a Batatais fazer um desagravo, que é um ato que a gente reúne a advocacia. No interior. E era um advogado que
foi chamado pelo seu cliente e tinha policiais civis dessa cidade querendo entrar na casa do cliente dele. E o advogado simplesmente perguntou: "Só tem um mandato de busca?" "Eu não tenho mandato de busca, então você não vai entrar na casa." "Como não vou entrar? Eu sou polícia aqui." E o advogado pediu, agrediram o advogado. Isso ficou tudo filmado. Alguém filmou lá. E aí a gente fez um desagravo, isso foi para a rede, isso denuncia, né? Como aquela colega, por um lado também é bom. também regente, que eu tive lá no interior de Regente, eu fiz muitas coisas, né? Que foi agredido uma funcionária por um colega, não sei se tu tinha desse caso, que foi repercussão nacional, ela foi espancada num órgão público da prefeitura por um colega da procuradoria. Então, daqui a pouco os advogados vão ter que andar com as câmeras corporais igual aos guardas municipais, que inclusive estão implementando aqui em Porto Alegre, até na vigilância sanitária estão implementando, porque também para se proteger, porque a gente está vivendo um momento muito desafiador. Doutor, a gente falou bastante sobre OAB aqui, né? Mas a gente precisa falar mais um pouquinho, afinal, foi um momento muito importante, né? O senhor foi presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul por 2 gestões, e o senhor falou um pouquinho das visitas, né, que fez aí pelo interior do Rio Grande do Sul. Como é que foi esse momento, essa experiência, e como é que foi se deparar com a situação dos advogados em diferentes regiões do nosso estado? Eu sempre digo que a OAB é uma instituição magnífica. Teve e tem uma importância muito grande no cenário nacional de democratização. Nós tivemos grandes líderes da OAB, que a gente aprendeu muito com eles. Raimundo Faoro, Sobral Pinto, né? Rui Barbosa, são nomes. No Rio Grande do Sul, Justino de Vasconcelos, que foi um presidente que trabalhou na ditadura e ia no DOPS. Se nós não temos advogados mortos ou desaparecidos nessa época, graças ao nosso presidente Justino de Vasconcelos aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos vários cenários importantes desse contexto. E ser presidente da OAB, eu tenho um orgulho muito grande. Eu respeito muito essa instituição. E ela me deu a experiência necessária para poder representar uma classe e entender as suas dificuldades e tentar fazer o melhor possível. Por isso que eu criei um projeto Fale com o Presidente. O gabinete era aberto todas as quintas, sexta-feiras, os advogados que quisessem ir lá conversar comigo iam. No interior eu ia nos escritórios mais simples, mais humildes possíveis, aos grandes escritórios, conhecendo realidades diferentes, que sempre de alguma forma pautaram a minha vida. E acho que eu fiquei pronto para o maior desafio da história brasileira, que foi a pandemia, né? Que foi uma crise sanitária, acima de tudo, e que gerou muito temor e que paralisou tudo. E nós tivemos aqui um problema muito sério no Rio Grande do Sul, que 85% dos processos não estavam digitalizados, eram físicos. E a gente tinha feito já uma plataforma do Tribunal Regional Federal com o presidente Thompson Flores e o presidente Fini do TJ, Thompson Flores do TRF. A gente cedeu, a OAB intermediou uma cedência do EPROC, que hoje é o sistema da justiça. O sistema atual. Só que não foi digitalizado, aí fechou o fórum. Aí o CNJ disse que os fóruns tinham que estar fechados. Porque circula muita gente, poderia contaminar, enfim. Santa Catarina, Paraná e outros estados com processo eletrônico quase 100%. Então, eles não pararam na pandemia. Nós paramos de maio a outubro aqui. Eu tive que entrar com medidas no CNJ para que a justiça pudesse abrir, porque aqui tinha bandeira verde, amarela, vermelha, era uma confusão. Tinha lugares que não tinha, e estava fechado fora, e todo mundo trabalhando. Então, eu lidei com problemas de morte, advogados, foram mais de 430 advogados, famílias amparadas, mais de 38 suicídios de advogados em virtude da pandemia. Então, todo o sistema OAB, todos que lá estiveram comigo, trabalharam duramente para tentar harmonizar o máximo possível isso, ajudar. Foi investido para a classe milhões de reais, no sentido de poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas e famílias, porque elas não tinham um processo parado, físico, não tinham como sacar o alvará para pagar as pessoas. Então, foi um caos. Então, eu levei isso para a sociedade, porque eu disse que o problema não é da advocacia, o problema é do cidadão que não consegue ter um processo de adoção concluído, que eu não consigo ter uma separação definida, que eu não tenho carta. Então, isso foi assim, uma experiência muito gratificante para mim. Cresci muito como homem institucional, como ser humano, né? E acho que a contribuição que a gente deixou foi importante. E isso tem que ser sempre lembrado. Eu sempre digo que a lembrança tem que ficar na história, né? Pena que alguns dirigentes de ordem do presente, eles não fazem essa conjuntura. Eles só pensam no presente, mas a instituição tem 88 anos de história. E eu sempre levei a história como forma de manter o presente e levar o futuro adiante.
E acho que o trabalho foi feito com toda a dedicação possível e hoje eu completamente fora da política de ordem, né? Não estou em nenhum cargo, seja no Conselho Federal, seja no Rio Grande do Sul, por questões nossas, políticas, entendendo algumas questões ou outras, eu me afastei completamente. Tem um cenário muito claro de dizer isso. Tudo tem o seu tempo, que nem o Barroso recentemente, numa entrevista que ele deu, que está pedindo, ao meu ver, a aposentadoria do STF, tudo tem a hora do início, do meio e do fim. É hora de parar com isso, né? Fiquei muito tempo fora, não é fora, fiquei muito tempo longe do escritório, dedicado 100%, né? E hoje retorno ao escritório intenso, né? Eu ia lhe perguntar isso, né? O seu momento atual. Conta pra gente, então. É um momento mais família, né? Estar mais com meus filhos, né? Poder curtir um pouco mais a vida, sem aquela responsabilidade de 24 horas, né? É difícil porque tu fica 18 anos, né? Eu estive junto no início de um movimento aqui no Rio Grande do Sul, que nós ganhamos a eleição em 2007, então são 18 anos, então é difícil. Parei agora em janeiro, né? Então a gente sempre tem uma coisa, eu vejo uma coisa quando advogado, já parece que eu tenho que, mas eu tenho que me dar conta que eu não faço mais parte dessa responsabilidade institucional. Me cabe fazer uma crítica ou outra, dar opinião, enfim. De ouvir muitas pessoas que vêm perguntando: Breno, vai voltar para a ordem? Nós precisamos de ti de novo. Não, calma. Eu recém saí, não tenho essa pretensão. Acho que as coisas elas têm que ser construídas num outro cenário maior e tem que ter oxigenação à instituição. A instituição tem que oxigenar. Acho que nem o Barroso, acho que eu já dei o meu, digamos assim, a minha grande contribuição institucional. Mas a gente é provocado diariamente, tu não sabe, assim, Luiz, que a gente recebe pessoas aí querendo que se dê sequência a um trabalho que, enfim. Mas, nesse momento, eu não penso nisso. Estou dedicando à advocacia, eu estou escrevendo livros. Né? Tem um livro lá, O Tempo de Esperação, que foram mais de 100 artigos, a gente escreveu nesse período também, né? Enfim, eu acho que hoje eu estou voltado à advocacia full time, né? E tem dado resultado e a gente está correndo atrás bastante para fazer valer o direito de defesa e uma boa representação do cliente. Legal. Muito bom, porque daí o senhor também já traz um pouquinho desse panorama atual. Sim. Tenho certeza que todo mundo que lhe encontra na rua pergunta e lembra. Eu, quando lhe vi, disse, mas eu lhe entrevistei muitas vezes quando eu era repórter de TV, o senhor presidente da OAB, e que bom a gente ter esses outros momentos de vida focados em outras questões, né? Então, o senhor também poder contribuir com toda a sua experiência, né? Tanto de gestão como advogado, e agora poder trazer as suas opiniões sobre esses assuntos tão importantes. Com certeza os advogados que estão aqui nos assistindo também estão aprendendo muito hoje. Infelizmente o nosso tempo está chegando no final, doutor. 1 hora passa voando, mas antes da gente encerrar, eu queria aproveitar para pedir para o senhor falar uma mensagem para os jovens advogados, né? Aqueles advogados que estão no início da profissão, que estão enfrentando essas dificuldades, né, de início de carreira mesmo. O que o senhor teria para falar para eles? Nós tivemos um censo, o primeiro censo da advocacia brasileira, feito pelo Conselho Federal da OAB. Esse censo diz que mais de 60% da jovem advocacia brasileira ganha R$ 2.500. Isso é algo de realidade. Quais os fatores que levaram isso rapidamente? Muitas universidades. Talvez a OAB não conseguiu, com a sua história, frear esses cursos de direito. Eu não sei quantos cursos, quantas faculdades de direito tem em Porto Alegre, mas são mais de 10. Então, nós temos uma gama de pessoas que fazem curso de direito. Tem o exame de ordem, que não é um exame de ordem, não é um exame para limitar o exercício da advocacia, mas para ver se a pessoa tem condições mínimas para exercer a advocacia frente à precariedade das faculdades, na formação do advogado. Nós temos hoje em torno de 800 mil bacharéis. Se eu não tiver exame de ordem, somando a mais de 1.400.000 advogados, nós teríamos 2 milhões no Brasil. Num lugar no mundo nenhum tem um número tão grande de advogados. Então, hoje é algo que eu diria para o jovem advogado. Primeiro, a essência dele ser advogado e querer ser advogado ou advogada. Enfrentar as suas dificuldades. Vai enfrentar mais dificuldades que eu enfrentei no início, porque eu vim de uma família humilde, pobre, com uma mãe trabalhadora, muito quase semi-analfabeta, e que me deu um tema importante, que é a educação. Ela disse, eu tenho medo de perder coisas, mãe, eu dizia para ela. Vai dizer, a única coisa que tu não perde é o teu estudo, a tua educação. Então, eu acho que dentro desse cenário, se eu conseguir chegar à faculdade, eu tenho que tentar
ao máximo valorizar a minha profissão. E as dificuldades que eu vou enfrentar, essas dificuldades, elas vão ser superadas com o tempo, mas eu tenho que ter dedicação para isso. Vou passar muitas dificuldades como passei, mas eu tenho que sempre, de alguma forma, tentar me adaptar a essa realidade que é muito difícil, quase explorada, digamos assim, mas que, consequentemente, eu possa extrair coisas boas e ter, digamos, força para ir adiante. Sob pena de termos motoristas de Uber, advogados e advogadas, pessoas desistindo da advocacia. Eu acho que o tema maior hoje, se eu fosse um político de ordem, é a valorização da advocacia. Não no discurso, mas na questão de levar adiante a importância da advocacia no caso concreto. Porque o Brasil, hoje, na Constituição de 88, ela é a única Constituição que existe que dá o status constitucional para o advogado. Então, enfrentar as dificuldades a gente enfrenta, mas tem que, dentro disso, tentar encontrar caminhos. E aí, esses caminhos serão difíceis ou não, mas o tempo vai dizer isso. E eu tenho que saber que eu tenho que esperar um pouquinho e não desistir logo na primeira, na segunda ou terceira dificuldade. Dr. Ricardo Breyer dando uma aula aqui pra gente hoje de direito e de vida, né? Não só para os jovens advogados, mas todos os profissionais que estão aí trilhando essa profissão também há mais tempo. Muito legal o seu bate-papo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco hoje. Foi um prazer lhe receber aqui. Prazer é todo meu, Luiz. E brevemente nós vamos estar aí com mais novidades aí do livro. A gente volta a falar isso, me oportunizar, porque eu gosto da informação como um critério de exemplo e até de atualização, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Com certeza, e vai render muita conversa boa, porque esse tema é super importante. Obrigada, doutor. E obrigada também a você que ficou conosco aqui até o final. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião sobre os temas que a gente discutiu aqui. E, é claro, ativa as notificações para receber todos os nossos próximos vídeos em primeira mão. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.